Olá, boa tarde pessoal, bem-vindos ao Remote Volume 45, nesse 3 de março de 23, beleza, Keza? Grande Marcelo, beleza? E você, cara? Tudo tranquilo, estamos aqui num clima de chove, não chove, né? Tá esquisito aqui em São Paulo, tá Pois é. quente, tá abafado, chove, não chove. As águas de março daqui a pouco já estarão fechando o verão, mas hoje ainda não. Ainda é começo de março, primeiro programa de março, primeiro programa do mês das mulheres, né? Muito bom, E, e, exatamente. e aí, se puder, já vou deixar um recadinho aqui também, né, cara, do Dia das Mulheres, que acontece agora na semana que vem, no dia 8 de março, né, cara? Vai acontecer antes do Remute, então a gente já vai deixar aqui o nosso salve para as mulheres aí. E só uma lembrancinha aqui, né, que eu dei uma pesquisadinha essa semana na procedência do Dia das Mulheres, né? Você sabe da onde veio isso daí, Marcelão? Não sei não. Olha só que coisa interessante. Algumas coisas são um pouco distintas, né? Teve um incêndio uma vez numa fábrica em Nova York e eles atribuem um pouco a isso daí também, né? Mas começo do século passado, lá por volta de 1910, ocorreu um congresso internacional de mulheres socialistas em Copenhague, e nesse evento uma mulher do Partido Comunista Alemão, a Clara Zetkin, ela propôs a criação de um Dia Internacional da Mulher sem estipular uma data, né? E no dia 25 de 3 de 1911, no ano seguinte, um incêndio em Nova York, numa companhia têxtil ali chamada Triangle, ela vitimou 140 pessoas, nas quais 125 eram mulheres, né? E os proprietários das fábricas nessa época, eles chegavam a trancar a fábrica para conter os funcionários contra motins e greves, né? E no momento que a Triangle pegou fogo, as portas estavam trancadas. Então, acredita-se que logo depois do anúncio ali da Clara Zetkin, da vontade de criar esse Dia da Mulher, aconteceu isso no ano seguinte, né? Então, considera esse um marco para a criação do Dia da Mulher. E no ano de 1917, aí para a gente definir a data, né? Na Rússia, essa época, a Rússia estava sendo fortemente marcada ali pelo ciclo revolucionário que derrubou a monarquia czarista, né? E nesse clima de agitação ali, as mulheres trabalhadoras também do setor de tecelagem, elas entraram em greve exatamente num dia 8 de março, e aí reivindicaram a ajuda de operários do setor de metalurgia, e essa data acabou entrando para a história como um grande feito das mulheres operárias e também o prenúncio da Revolução Bolchevique. Né? Então, esse daí diz que é a partir daí que a gente tem esse marco. Né? E só, na verdade, a data foi instituída um pouco depois, né? Bem depois. Né? A partir dos anos 60, a comemoração do 8 de março já tinha se tornado tradicional, mas ela foi oficializada pela ONU em 1975, quando a própria ONU declarou o ano de 1975 o Ano Internacional das Mulheres. Ah, bacana, quer dizer, a data mesmo original que teve aquela manifestação, a greve, foi 8 de março de 1917, né? 1917, isso Só daí. demorou quase 60 anos, então, aí para a ONU determinar que essa data, né, seria, então, a data do Dia Internacional. Paralelamente, as pessoas já vão comemorando, né? Já vão instituindo. A semana que vem, a gente vai cair exatamente num dia que eu vou falar sobre isso daí também. É o dia do guitarrista, que não existe uma oficialização de quando que é esse dia, mas por divulgar muito na internet, essas coisas, acaba que o pessoal considera informalmente essa data aí de 10 de março, o dia do guitarrista. Mas é assunto para semana que vem. Tá. Perfeito. Então, tá bom. Tá dado o recado. Antes de você continuar nas efemérides, vamos falar aqui. Quem não é inscrito no canal, se inscreva. Essa semana teve uma quantidade de acessos muito boa, que saíram cortes aí de edições atrasadas aí. E aí teve uma boa relevância aí, uma boa esquentada no canal, né? Pessoal chegando aí, Dinha de Londres, olha, a audiência de Londres aqui, prestigiando a gente aqui, hein? Que Tudo bom, legal, Dinha? bem-vinda, Dinha.
Manda um abraço, pessoal. Aí deve estar meio friozinho, né? Simone, tudo bem? Simone, é da turma aqui do aeroporto. Opa! Falar em aeroporto, sobre a semana que ali onde era a região da VASP, vai ter um projeto ali de uma super loja da Leroy Merlin, ou Leroy Merlin, como preferir. Tô sabendo. Onde é que vai sair, mas vai ser por ali. Né? Então, perfeito. Eu estava ali do lado, saí, mas vai ser muito bom. Eu tenho lá, tá uma maravilha, 4 graus lá. Fresquinho pelo menos, né? Tá gostoso. Eu tenho um vídeo de um drone que sobrevoa ali o aeroporto de Congonhas falando sobre essa loja da Leroy e mostra, inclusive, o projeto e uma elevação ali do projeto arquitetônico muito bacana, cara. Vai dar uma revitalizada legal. Eu vi, é do iTech Drones, né? Um cara que sempre faz essas viagens aí de drones em cima de São Paulo, mostrando os projetos todos aí de revitalização do Rio Pinheiros, bem bacana. Legal demais, isso daí. Se quiser mandar mais alguma data aí, fica à vontade aí. Cara, eu vou então falar de 2 notícias aí, de coisas da semana aqui, né? Ontem a gente o mundo perdeu o Wayne Shorter, né, cara? Saxofonista nascido em Newark, New Jersey, né? Nasceu em 25 de agosto de 33, e ele faleceu ontem em Los Angeles. A causa da morte ainda não foi divulgada, mas ele estava aí há menos de 6 meses para completar 90 anos, talvez tenha sido de causas naturais, porque a gente não tem referência de alguma coisa. Mas é um cara espetacular, né? Ganhou uma notoriedade enorme ali na década de 60, acabou se consagrando como um dos mais importantes nomes do jazz e gravou com inúmeros expoentes também do gênero jazz, né, cara? Como Art Blakey, Miles Davis, inclusive na banda do Miles Davis, quando ele tocou com Miles Davis, a banda, olha só de gente fraquinha, era o Herbie Hancock, Ron Carter e Tony Williams, né? A bandinha bem mais ou menos, né? Básica. Aí ele também foi um dos fundadores ali do Weather Report, né? A banda levava muito aí a batuta dele ali para as composições e toda a regência ali. Tocou também com Chick Corea, John McLaughlin, mais um monte de disco. Ele tem, inclusive, um disco gravado com o Milton Nascimento, né? Um cara espetacular esse daí. Ó a quantidade aqui. Ele tem 23 indicações ao Grammy e ganhou 12. Nossa, monstro, hein? Ganhou mais da metade das indicações, hein? Foi apelidado de Mr. Gone, e depois ele viria a ser o título do álbum do Weather Report, né? O Weather Report gravou um álbum chamado Mr. Gone mesmo, fazendo essa referência aí ao nome dele. Isso daí. Legal. Então, perdemos ontem o Wayne Shorter, quase aí com 90 anos de idade, 89 anos. Perfeito. E tem mais uma só, que é esse final de semana aí para os amantes da Fórmula 1, né, cara, como eu, como você, começa de novo a temporada, né, já no circuito de Albert Park, no Bahrein. Os pilotos já estão fazendo as suas voltas teste aí, né? A gente tinha uma expectativa bem grande de ter um brasileiro no grid de largada ali com o Felipe Drugovich, mas que ele é piloto substituto da Aston Martin, porque o Lance Stroll ele quebrou o pulso andando de bicicleta e teve que passar por uma cirurgia, mas ontem ele treinou, tem até umas fotos dele bem avariado, assim, tentando conduzir o carro e saindo do carro depois bem baleadão. Mas é isso daí. Notícias fresquinhas da semana. Uma boa e uma ruim. Bom, meus assuntos hoje são todos relacionados, né? E o assunto principal aqui meu vai ser o Dark Side of the Moon, que completa 50 anos esta semana, né? Na verdade, ontem, dia 2 de março, completou 50 anos. Mas vamos falar sobre ele mais para frente. Vai ser um dos últimos temas aqui, um dos maiores, né? Que vamos fazer até uma bate-bola aqui, eu e Chiesa, sobre o assunto. Mas antes, eu vou ter um outro assuntinho aqui que é muito relacionado. Aliás, meus 3 assuntos, né, 2 pequenos e um grandão,
são todos relacionados. E qual que é o primeiro assunto que eu vou colocar aqui? Deixa eu ver, vamos decidir. Tem 2 assuntos aqui. Vou colocar o menorzinho, talvez? Vamos lá. Vou colocar na tela aqui. 1 minutinho só. Vou achar. Ah, sim, está aqui. Estava até conversando com o Chiesa antes da gente entrar ao vivo aqui. Estou brincando aí com a plataforma que faz imagens geradas por plataforma de inteligência artificial. Você diz o que você quer e ele gera. Eu mandei gerar esses 2 aqui, mostrando aí David Gilmour, né, tocando guitarra, o som do arco-íris lá atrás, aí uma referência ao Dark Side of the Moon. E ali tocando também à esquerda sobre um luar, né, Dark Side of the Moon, triângulos, prismas, né, tudo a ver com o Dark Side of the Moon. E por que eu estou falando do David Gilmour? Porque ele faz aniversário agora dia 6 de março, semana que vem, né, segunda-feira, se não me engano, né, 6 de março de 1946, então ele vai fazer 77 anos. Nascido David John Gilmour. Obviamente, né, ele se juntou ao Pink Floyd como guitarrista e vocalista em 1967, um pouquinho antes da saída do Syd Barrett. E ainda, além do Pink Floyd, ele lançou 4 álbuns solo. O David Gilmour, de 78, About Face, de 84, On an Island, de 2006, e o último, Rattle That Lock, em 2015. Ele recebeu vários prêmios, destaquei aqui a Comanda da Ordem do Império Britânico em 2003, uma baita condecoração civil aí pela rainha. Em 2011, a revista Rolling Stone o classificou no número 14 na lista dos maiores guitarristas de todos os tempos. Em 2009, ele ficou em 38º lugar na lista dos maiores vozes do rock, numa votação dentre os leitores da publicação Planet Rock. Bom, o que mais? Em 94, ele se casou com a sua segunda esposa. Por que eu estou falando do casamento da segunda esposa? Porque quem foi seu padrinho vai ser meu outro assunto. O assunto daqui a pouquinho, que o padrinho dele foi Storm Thorgerson. Guardem esse nome aqui, Storm Thorgerson. Ele vai ser muito importante para a minha próxima história, né? E algumas curiosidades aqui. Em 1986, ele comprou um barco e o transformou num estúdio de gravação flutuante. E ele fica lá boa parte do tempo. Né? O nome do barco é o Astoria, esse cara aí. O Gilmour? Oi? O Gilmour comprou esse barco para fazer um estúdio? Isso, é ele mesmo. Ele, não o Pink Floyd, o Gilmour comprou esse barco e o transformou num estúdio. E qual que era a alegação dele? Aí, abre aspas, né? Passei metade da minha vida em estúdios de gravação sem janelas, sem luz, mas no barco tem muitas janelas com uma paisagem linda por fora. Então, ele transformou num estúdio para, né, ter um estúdio muito mais agradável para fazer as gravações dele, né? Então, ele fica ancorado ali no Rio Tamisa, na região de Hampton. Então, não, e muito maluco, a semana passada a gente falou exatamente do álbum Animals, que estava fazendo 46 ou 47 anos, né? E a gente falou que eles tinham alugado um prédio e transformaram esse prédio num estúdio, né? Eles já tinham, ali eles fizeram as composições, e no Dark Side aí, talvez você fale isso também, mas eles também começaram a gravar o Dark Side num galpão emprestado pelos Stones, né? Não ia, foi essa história, não ia falar, já aproveita e fala. Mas é só para ver. Eles têm essa característica, né, cara? E desde o começo da carreira deles, lá com o Uma Guma, com o Live at Pompeii, eles têm esse negócio de tocar em lugares inusitados, né, cara? De fazer som em lugares inusitados. Exatamente. E vou falar um pouquinho sobre isso, né, bem rapidamente, mas aqui ele comprou esse barco, foi depois, né, quando acabou o Pink Floyd oficialmente, né, quer dizer, oficialmente nunca acabou, né, mas depois que lançaram o último álbum com todos os integrantes, foi em que ano que eu falei? 86, né, então foi depois do último álbum oficial da banda com todos os integrantes, ou pelo menos com o David Gilmour e o Roger Waters, né. Agora, uma outra curiosidade, né? Vamos avançar aqui.
Aí ele, mais recentemente, tocando uma guitarra, e essa guitarra tem nome, é a Black Strat, que é uma Fender Stratocaster. Por que eu estou colocando essa imagem, né? Porque ele é um colecionador de guitarras. Ele tem mais de 200 guitarras em sua coleção. E em 2019, ele leiloou uma grande parte da sua coleção para caridade. E ele arrecadou mais de 21 milhões de dólares nesse leilão e doou tudo para caridade. E no meio das guitarras leiloadas estava essa aí, a Black Strat, essa Fender Stratocaster, que ele tocou em vários álbuns do Pink Floyd, incluindo o motivo de hoje, Dark Side of the Moon. Ele tocou essa guitarra no Dark Side of the Moon. E essa guitarra atingiu a maior cifra já atingida por uma guitarra ao ser vendida, por mais de 3 milhões de dólares. Quase 4 milhões de dólares foi o valor que o empresário lá, aficionado por rock, utilizou para comprar essa peça no leilão. Agora, o mais legal ainda é que eu consegui a gravação do leilão, da hora que foi leiloada. Eu vou passar para vocês aqui, eu achei um barato aqui, foi leiloada na Christie's. E vocês vão ver aqui, esse é muito curto o vídeo, o leilão durou muito pouco tempo. Mas vamos lá, vocês vão ver a leiloeira aqui. Manda. Ladies and gentlemen, the Black Strat. And we open the bidding at $260,000, $400,000, $420,000, $450,000, $480,000, $550,000, $1 million, $1,100,000 online, $1,200,000, $1,300,000, $1,400,000, $1,500,000, $2 million, $2,500,000, $2,600,000, $3 million. 3,100,000, 3,200,000, 3,300,000. At $3,300,000 going once for the Black Strat here at Christie's. $3,300,000. This is your moment. Sold. Impressionante. Nossa senhora, até eu bati palma aqui, cara. Sensacional. Eu também fiquei aqui emocionado. Até eu queria dar um lance aqui. Eu dei uns 3, mas ela não ouviu. Pois é. Ainda bem, né? Você não tinha que pagar depois. Cheguei a sugerir minha mãe como parte do pagamento aqui, mas eles não ouviram, cara. Que droga. Ai, meu Deus. E foi tudo doado para caridade. Sensacional. Esse muito bom. Tô com o olho cheio de lágrimas aqui. Também. Mas quem for procurar essa história, acha a história aí. Acho que na Rolling Stone em português tem a história desse leilão aí. E aí tá uma entrevista ou algumas frases faladas pelo próprio cara que arrematou essa guitarra aí. Ele tem outras guitarras também, né? Ele é aficionado. Uhum. Muito bem. Então essa foi a primeira história relacionada ao Dark Side of the Moon. E aí eu mando a bola para você. A gente continua no Dark Side ou eu vou mandar outra? Não, manda outra. Vamos variar um pouquinho do assunto. Quem está chegando agora, ó, Dark Side of the Moon, 50 anos, daqui a pouquinho aqui um especial. Tá, Simone ali já endossou que ama a Fórmula 1, então esse final de semana começa a brincadeira. O DJ chegou aqui enquanto eu estava falando aqui da Black Strat, o Júlio Grande DJ. Também. Luiz Domingues. Boa tarde. Luiz, tinha visto. Legal, boa tarde, galera. Então eu vou mandar um assunto aqui também. Tá fazendo 50 anos do Dark Side of the Moon e tá fazendo 100 anos que foi publicada a primeira edição da revista semanal Time. Né? Tem a fotinho dela aí, nessa foto a gente está com o Joseph G. Cannon, da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, na capa. Essa foi a primeira capa da revista Time. Então, só para contextualizar ali, a Time é uma das mais conhecidas revistas de notícias semanais do mundo, publicada nos Estados Unidos, né? E a Time inventou esse conceito de revista semanal de notícias, assim como o Remute, que você está aqui já na sua 45ª edição, né? Então,
usando, assim como o Remote também, usando uma linguagem descontraída e solta, ela aborda desde notícias sérias até a cobertura de celebridades da indústria do entretenimento, cultura pop e políticos e outras. Ela tem abertura aí para comentar outros assuntos também, né? Curiosidade sobre a revista, né? Ela foi fundada pelo Brighton Hayden e pelo Henry Luce, que eles trabalhavam juntos numa revista na Universidade de Yale, chamada Yale Daily News, né? E o Hayden, ele faleceu em 1929 e o Luce acabou se tornando o principal diretor ali, do dirigente ali da revista Time, e também se transformou num ícone da mídia do século XX, né? Hoje o Time lança edições na Inglaterra que cobrem Europa, Oriente Médio, África e América Latina. Além disso, eles têm uma edição asiática que é editada em Hong Kong e uma edição canadense que é editada em Toronto, né? Para ver os números da Time, né, como ela é a maior do mundo nesse segmento, a Time ela tem um público de 26 milhões de pessoas, 20 milhões das quais estão baseadas nos Estados Unidos. Em 2012, ela teve uma tiragem de 3,3 milhões de exemplares, tornando-se a 11ª revista de maior circulação nos Estados Unidos e a segunda de circulação semanal, atrás apenas da People, que é uma revista mais de assuntos genéricos, né? Fofocas, notícias de atores e coisas assim, né? E também, para finalizar aqui essas informações da Time, 9 brasileiros já foram capa da Time. Afrânio do Amaral foi em 29, Júlio Prestes em 1930, Getúlio Vargas em 1940, Oswaldo Aranha em 42, Café Filho em 54, Juscelino Kubitschek em 1956, o Jânio Quadros em 61, o Arthur da Costa e Silva em 67 e, mais recentemente, o Neymar, em 2013, foi capa da revista Time. Nossa, muito bom. E aí você pode ver o preço da primeira, né? 15 centavos. Lá em cima, né? 15 cents. Você tá com o olho bom, hein, Marcelo? Eu não tinha visto isso não, cara. Ah, tá escrito, não tem um numeral, escrito, né? Tá escrito, Mesmo assim, tá com o olho bom. Ela foi em comemoração, na verdade, ela foi em comemoração ao próprio disco do Pink Floyd, porque tem a faixa Time no Dark Side of the Moon, né? Foi por isso que a revista Time tem esse nome, né? Não fosse o fato de ter sido lançada 50 anos antes, né? Mas já foi uma premonição. Esse disco todo enigmático aí, esse disco cheio de situações aí que a gente vai desvendar daqui a pouco, né? Pode contar com as premonições aí também. Eu acho que essa daí foi, hein? Acho que teve a ver, né? A faixa Time com a revista Time na mesma semana, né? 50 anos. Muito bom. É isso aí. Muito bom. Quer mandar mais alguma coisa antes de eu mandar outra história? Ou como é que você está aí de assunto? Eu tenho umas efemérides que eu acabei não falando. Posso mandar rapidinho? Vai lá. Tem duas interessantes aqui, né? Hoje é o Dia Mundial da Vida Selvagem. Tem até uma fotinho aí, em 20 de dezembro de 2013, a Assembleia Geral das Nações Unidas ela decidiu proclamar o dia 3 de março como Dia Mundial da Vida Selvagem, exatamente para chamar a atenção sobre o comércio e a preservação de espécies da fauna e flora selvagens ameaçadas de extinção. Foi celebrada pela primeira vez em 3 de março de 2014. Aí o Dia Mundial da Vida Selvagem. Essa é a efeméride mundial, né? Agora, também fora do Brasil, a gente tem efemérides muito específicas, né? A gente tem no Japão, hoje é comemorado o Hinamatsuri, ou Dia das Meninas, né? Comemorado no Japão o Dia das Meninas. Eu vou falar de novo aqui para ver se eu acerto. Hinamatsuri. E também na Austrália é comemorado o Dia do Trabalho, dia 3 de março.
Na Austrália né? A gente tem o 1º de maio, eles têm um dia nacional do trabalho e um dia mundial, para ter logo duas folgas. A gente costuma brincar que na Austrália começa antes, né? Ah, na Austrália já é Natal, na Austrália já é não sei o que lá, só que agora eles se adiantaram um pouquinho demais, né? O dia do trabalho é 2 meses antes que o nosso aqui. Chegou 2 meses antes. A Terra girou muito rápido. Acho que sim. Também a gente tem o dia da independência da Bulgária hoje e o dia dos mártires em Malawi. Nossa. Muito bem. Essas são as efemérides mundiais. Mas tem uma que é muito interessante aqui, que tem uma fotinho bem legal aí do Aegir, que eu não sei se é exatamente assim que fala, o Aegir. Na mitologia nórdica, hoje é o dia de Aegir, o Aegir, que é um deus teutônico, né, dos mares, fazendo uma apologia aí a Netuno, a Poseidon, né? É esse aí? É esse da foto aí? Esse daí, exatamente. Essa foto é exatamente de uma ilustração que mostra o Aegir e suas 9 filhas, né? Mas olha só que interessante, na mitologia nórdica, também chamada mitologia germânica, ou mitologia viking, ou mitologia escandinava, né? É o conjunto de lendas dos povos escandinavos que é chamado de Eddas, né? Principalmente durante a era viking, né? Eles usavam essas lendas, essas Eddas, exatamente como na cultura Bantô ou Yorubá, na África, né, fazer um paralelo com a África, que eles faziam a passagem das informações dos seus deuses e das suas divindades através de lendas contadas de pai para filho, né? Essas Eddas islandesas do século XIII, ou melhor, ainda existem as Eddas islandesas do século XIII, que é um conjunto de textos cujas fontes escritas vieram dos povos escandinavos e que se estabeleceram na Islândia, né? E com a cristianização dos países nórdicos, a Dinamarca, a Noruega, a Suécia e a Islândia, essas antigas religiões e mitologias elas foram sucessivamente sendo substituídas e esquecidas. A exceção foi exatamente a Islândia, onde essa nova religião substituiu a antiga, mas continuou, todavia, a ver a velha mitologia nórdica como uma herança cultural, transmitida oralmente e preservada em peças escritas. Então, na mitologia nórdica, Aegir é o deus dos mares e oceanos, e em algumas interpretações indicam ele como o deus Vanir do panteão nórdico, como um gigante chamado Jotun. Esse falou de 9 filhos, eu contei 10 mulheres aqui, né? Deve ter a esposa também no meio da história aí, né? Lá atrás aí já tem 9, né? 4, 5, 6, 7, 8, 9, e tem uma aqui nadando na frente, talvez seja a esposa. Muito provavelmente é. E essas coisas tudo tem um significado, né? Principalmente as gravuras que vieram depois, porque fazem essas alusões a períodos. Tem uma ilustração que mostra uma outra figura antiga, o pai, a mulher e o filho, bem criança, se afogando assim, e ele dando a mão para o pai, para tirar o pai da água. Isso simbolizava que aquele personagem ele tinha muito mais foco no passado do que no futuro, no filho, né? Ele dava muito mais importância ao passado, que era o pai, do que ao filho, que tem todo um futuro. Então, essas coisas são muito míticas e tem todo um significado, né? E aí eu só dei uma pincelada, realmente não vou saber te dizer se essa 10ª mulher é a esposa do Aegir. Perfeito. Muito bom. Então vou para o segundo assunto aqui relacionado ao Dark Side. O que você acha? Bora lá. Só dá um alô aqui, Maurício Verderoni e o Henrico Bog da minha banda aí, estão aí no ar também. Olha lá, boa tarde para vocês, meus queridos. Hoje a gente já deu muita risada lá com o animal tocando bateria. Qualquer dia eu vou trazer um vídeo que o Maurício mandou ali, que é a cantora, que cantora que é? Eu vou dar uma olhada aqui. Ela tentando cantar Fever e o animal quebrando tudo na bateria. E aí o Maurício ainda mandou o animal sendo animal. Muito legal aquele vídeo. Show de bola, né, Maurício? Eu vou usar esse vídeo aqui, vou roubar.
Bacana. Bom, para quem chegou agora, a gente vai ter aí, daqui a pouquinho, um especial aí sobre os 50 anos do Dark Side of the Moon. Se você não sabe o que é o Dark Side of the Moon, acho melhor se desligar agora, porque não é para você esse programa, tá? Então, eu nem vou dizer o que é The Dark Side of the Moon, né? Muito bom. Mas o meu próximo assunto é sobre esse cara aqui, ó. Rapidinho esse assunto, mas é muito relacionado. Olha só, alguém reconhece essas gravuras na parede? Sim. E quem é esse cara ao lado das gravuras? Sim. Esse Inclusive aí fez foi aniversário, né? exatamente, ele fez aniversário, embora ele já tenha falecido, na verdade, né? 28 de fevereiro era aniversário de nascimento dele. 28 de fevereiro de 1944 foi nascimento do designer gráfico inglês Storm Elvin Thorgerson, que eu falei agora há pouco, que foi padrinho de casamento do segundo casamento do David Gilmour. Exato. Ele foi o criador da capa justamente do The Dark Side of the Moon, mas não só do Dark Side of the Moon. Na verdade, o Storm Thorgerson, ele é cofundador da empresa de design Epignosis, especializada na criação justamente de álbuns, da capa, né, da arte dos álbuns de rock da época, né? Ele criou justamente para isso, né, para atender o Pink Floyd, que ele era amigo do pessoal lá, do David Gilmour, do Roger Waters, e pediram para ele desenhar a capa lá do primeiro, nos primeiros discos lá, né, o Saucer Full of Secrets, em 68, se juntou com um amigo designer também, criou a Epignosis, e a partir daí desenhou todas as capas dos álbuns do Pink Floyd, né, desde essa de 68 até a última, né. Só que ele não fez só isso, né, ele e o sócio dele fizeram capas para os álbuns do Led Zeppelin, Phish, Black Sabbath, Scorpions, UFO, Peter Gabriel, Alan Parsons, Genesis, Yes, Kansas, Dream Theater, Muse, Audioslave, The Cranberries e outros, né? Imagina, né? Muita coisa. Ele jogou rugby com Roger Waters na escola, né? Quando estavam os dois na escola, eles jogaram rugby juntos e as mães dos dois eram amigas. E depois ele se tornou amigo do David Gilmour, já na adolescência, e justamente foi padrinho de casamento dele em 94, né, no segundo casamento. Infelizmente, ele faleceu aí em 18 de abril de 2013, aos 69 anos, por causa de um câncer. Em 2012, ele ganhou o prêmio Grand Design Award, oferecido pela publicação britânica Prog Magazine, uma publicação especializada em rock progressivo. E justamente no ano seguinte ele faleceu, e aí a Prog Magazine mudou o nome do prêmio em homenagem a ele, e o nome do prêmio passou a se chamar Storm Thorgerson Design Award. Então tamanha importância dele nesse mundo. Inclusive, ele desenhou também a capa que a gente já comentou, acho que 2 ou 3 remotes atrás, House of the Holy, do Led Zeppelin, quando a gente falou lá da calçada dos gigantes, ele também está por trás dessa criação. E uma coisa que eu esqueci de comentar na época, você falou no programa seguinte sobre o Felix Mendelssohn. E no programa anterior do House of the Holy, eu tinha comentado que o Felix Mendelssohn se baseou naquela caverna da calçada do gigante para fazer uma de suas obras também. Olha com todos os assuntos ligados aqui. Mendelssohn, Pink Floyd, Thorgerson, Led Zeppelin, House of the Holy, tudo no mesmo balaio aqui, né? Pode crer. Ele fez para 30 anos, na comemoração de 30 anos do álbum The Dark Side of the Moon, ele criou esse pôster com variações ao tema da capa do Dark Side of the Moon. Tem 30 desenhinhos, 30 criações aqui nesse mesmo pôster, né? Todos relacionados ao triângulo, né? E aí reconhece, né? Tem um aqui no meio que é exatamente o que foi utilizado, mas 29 outras variações desse tema, né? Silvana chegando aqui, boa tarde. Tá. E eu tenho um videozinho também para mostrar para vocês, porque foi feito um documentário recentemente sobre o trabalho do Storm Thorgerson. Eu não sei em que plataforma está disponível, se está disponível em alguma plataforma ou não, mas eu tenho o trailer, vocês podem ver o trailer inteirinho no YouTube, eu vou deixar no link aqui da descrição do vídeo, mas eu fiz um
um resuminho do trailer. Eu dei uma editada aqui para ficar curtinho. Então, eu vou passar para vocês agora um resuminho do trailer que tem mais a ver nos assuntos que a gente tem hoje sobre o trabalho do Storm Thorgerson. Vamos ver? Beleza. The album cover as event. All those beds. I gave Storm a drawing that I had done of an empty bed, a single one, and I said, "This is an image that to me says something." And he said, "Great, but let's have 500 empty beds." Brian Morrison said, "I have other bands. Could you do album covers for me for like $90? The Pretty Things, Alexis Corner, T-Rex, Mark Bolan. Of course we can. We can do anything." Did you feel all alone? This summer everybody stayed at home, checking out and checking in. By the end I thought I know where to. They, in their own way, were as cavalier as we were, and I liked that. We were trying to create, with Poe and Storm, music and vision that would have some kind of kinship. It's very difficult to tell whether you're doing art, like whether the picture is what you want. You know, if a record sells 250,000, there's 250,000 homes with a little piece of us in it. Yeah, I've always been a fan of Storm's work. From a very young age, I used to go around to friends. I think he's a dreamer, really. I mean, he dreams up ideas. He'll just say, well, I am who I am, accept me or not, and accept the talent I have or forget it. Taken by Storm é o nome do documentário. Se alguém quiser procurar e depois avisar onde pode se ver esse documentário, ficaria feliz. Boa tarde, Aline. Boa tarde, Silmara, direto de Londres também. Falando aí do Storm Thorgerson, ele era considerado pelos membros do Pink Floyd aí um gênio, né, cara? Das artes gráficas. E ele vai fazer 10 anos que ele se foi, né? Ele se foi em 2013, né? Pois é. Em abril de 2013, 18 de abril de 2013. Muito bem. Bom, para quem está chegando agora, vamos falar daqui a pouquinho sobre os 50 anos do Dark Side of the Moon. Fiquem ligados. Só e tem também um Duquesa agora, né? Vou só pontuar mais uma coisa, já, aproveitando esse gancho aí, cara, a galera mais nova aí, eles não tiveram, talvez, ou talvez até por isso que o vinil esteja voltando tanto à moda, mas eles não tiveram, talvez, o contato que a gente teve com o que era maravilhoso do vinil, era você abrir a capa do vinil e você tinha muita informação, muita foto, e tinham capas revolucionárias que você abria, que nem a Physical Graffiti, que você tirava o disco e ficava as janelinhas ali, que nem aqueles livros infantis. Cara, era uma maneira já muito interessante de se comunicar, não era simplesmente uma foto e que você botava ali, né, como uma imagem simbolizando aquele lançamento. Tinha enigmas nas capas dos discos, né? Você vê o Yes, o Iron Maiden, eles escreviam e botavam símbolos e coisas que um barato era você procurar aquele símbolo na capa do disco, falar, pô, aonde que eles colocaram isso? Ou coisas enigmáticas mesmo, assim, mensagens subliminares. Puta, a capa dos discos era super legal, era uma outra arte. Então, daí a tamanha importância que um cara como o Storm Thorgerson teve no mundo fonográfico aí, porque a produtora dele se especializou exatamente em fazer capas de disco, né, cara? Uhum, era uma outra arte. Disco de rock ainda, né? Pois ainda tinha aí. Trabalhou com um monte de gente sensacional, Cranberries, Dream Theater, um monte de gente sensacional. É o Music mais recente, né?
Até quem? Muse, né? Até o Muse, eu acho que teve o Muse. do Storm. Né? E, inclusive, o pessoal de hoje nem sabe muito bem o que é a capa do álbum, mas não sabe o que é o álbum, mas não sabe o que é um disco coeso, né? Onde você tem faixas, às vezes numa sequência específica, principalmente nos trabalhos conceituais, você tem uma sequência, como o próprio Dark Side of the Moon, tem uma sequência para você ouvir, e outros, né? Não só o Dark Side of the Moon, claro, tem uma sequência para você ouvir, não dá para você ouvir isoladamente, até dá, né? Mas não perde, né? Você perde o conceito, perde a história, né? Uhum. Tem um disco do Jethro Tull, Takes a Brick, que é uma música só, o disco inteiro. Então você termina um lado, tem que virar para continuar ouvindo. Hoje já não aconteceria isso, né? De você ter que interromper a música para ouvir do outro lado, porque ela não cabia num disco. Imagina uma música só de 40 minutos. E você citou uma vez também se não me engano, é o Premeditando Breck, né? Que terminava o disco, aí tinha vira. Não, acho que foi você, acho que foi o Roberto, talvez, hein? Ah, talvez tenha sido o Roberto. Aí virava o disco, virou! Não, tem o Tubular Bells, né, do Mike Oldfield, que é uma música só do começo ao fim também, né? Uma loucura. E até hoje eu ouço variações do tema do Tubular Bells em tudo quanto é lugar que você vê que fala de suspense e de terror, você vê a variação lá dos Tubular Bells tocando ali. Mas é isso. Muito legal. Então vou mandar uma aqui para a gente voltar depois no assunto do The Dark Side aqui. Também dia 3 de março, só que de 1931, há 92 anos, por uma resolução do Congresso assinada pelo presidente Herbert Hoover dos Estados Unidos, eles adotavam Star Spangled Banner como o hino nacional dos Estados Unidos. A letra ela vem de um poema escrito em 14 de setembro de 1814, né, pelo advogado e poeta Francis Scott Key, que ele tinha 35 anos, após testemunhar o bombardeio do Fort McHenry por navios da Marinha Britânica no porto de Baltimore, na Guerra de 1812. Né? O Francis Key ele se baseou na bandeira americana de 15 estrelas e 15 listras, e, a partir de então, essa melodia foi definida, a melodia em cima da letra ela foi definida a partir de uma música britânica escrita por John Stafford Smith para celebrar o encontro de um grupo de amigos que se reunia no final do século XVIII, em Londres. Tem até uma foto desse local aí, que era a esquina das ruas Strand e Arundel. Ficava próximo à igreja de São Clemente, era um pub chamado Coroa e Âncora. Então aí você vê a ilustração dessa esquina na frente da igreja ali, como é que eu falei aqui, que era a igreja de São Clemente, né? E o bar ficava ali na extremidade oposta ali. Hoje não tem mais o bar, é um restaurante francês, e a gente vai falar um pouco sobre isso daqui lá para frente, né? Na verdade, esse grupo que se reunia no bar, eles se autodenominavam como Sociedade Anacreôntica, né? Para a gente fazer um link aqui, Anacreonte foi um poeta grego que viveu no século VI a.C., e ele celebrava o vinho, a música e o amor às mulheres. Então, em cada reunião, esses alegres beberrões, eles entoavam com entusiasmo o próprio canto, que eles chamaram de To Anacreon in Heaven, ou The Anacreon Song, né? E a gente tem aí um videozinho de um trecho dessa música que eles entoavam, né, que deu origem à melodia do hino americano. Então, se o Marcelão pudesse soltar aí para a gente ouvir o Anacreontic Song. Vamos lá. E um trechinho dele aí. To Anacreon in heaven, where he sat in full glee, a few sons of harmony sent a petition that he their inspirer and patron would be. When this answer arrived from the jolly old Grecian, voice, fiddle, and flute no longer be
hire you to boot. And besides, I'll instruct you like me to entwine the myrtle of Venus with Bacchus's vine. And besides, I'll instruct you like me to entwine the myrtle of Venus with Bacchus's vine. Bacana. De quando que é esse pessoal aí que se reunia lá? 1800 alguma coisa? Esse daí é do século XVIII. 18? Século XVIII, deve ser 1700, finalzinho do século XVIII, 1700 e alguma coisa. Uhum. Bacana. E você falou desse pub, Crown and Ant, eu acho que eu fui num pub com esse nome, mas talvez tenha sido relocado ou tenha um nome parecido, né? Então, não tem mais, né? Eles, quer ver, hoje o que está rolando lá, tem um restaurante francês, né, e eles não têm mais não se servem bebidas alcoólicas, não é um restaurante, é uma lanchonete que está no mesmo lugar, eu não tenho o nome dela aqui, mas não se serve música, não se serve bebida alcoólica e não se canta mais o hino. Mas ainda existe o local, né? Fisicamente existe o local ainda. Tá. Mas não é mais aquele pub. Não é mais aquele pub, né? Agora, para dar mais uma pitada nessa história aí, antes de 1931, que foi quando o presidente Herbert Hoover adotou o Star Spangled Banner como o hino, né? Outras canções serviram como hino dos Estados Unidos. Então tem uma chamada My Country, 'Tis of Thee. É uma melodia idêntica ao hino God Save the Queen, o hino do Reino Unido. E ela foi usada como hino nacional após a Guerra de 1812, que eu citei, do bombardeio ali, que o advogado Francis Scott Key, ele fez a letra da música baseada nessa Guerra de 1812. Então, tem o trechinho aí do primeira música que foi usada como hino dos Estados Unidos, chamada My Country, 'Tis of Thee. Pode mandar ver? Tá, não sei. Você mandou 2 vídeos, é o segundo na sequência, né, eu acho. É o segundo, Tá, vamos ver se é esse aqui. É esse? Só para não, dizer. esse é o próximo. Esse é o Rei ou Imaginei que não vou. Tá, então eu vou acertar agora aqui. Isso daí. Esse daí foi usado, a própria melodia, né, do God Save the Queen, ou agora God Save the King, né, que foi modificada a letra e os Estados Unidos usaram isso. E tem o Hail Columbia, que foi usada oficialmente durante a maior parte do século XIX, que é aquele que você ia colocar, podemos ouvir um pedacinho dele também. Tá, vamos lá. Hail Columbia, happy land, hail ye heroes, heaven-born band, who fought and bled in freedom's cause, who fought and bled in freedom's cause, and when the storm of war was gone, enjoyed the peace your vow.
Columbia. De Colombo. Vai, né? Marcelo, vamos abrir uma votação aqui, cara. Se você fosse presidente dos Estados Unidos, tivesse que escolher um hino desses 3 que a gente mostrou aí, o que hoje é, baseado na melodia do hino inglês, ou esse daí, qual que você escolheria? Eu do Anacreonte. Achei mais divertido. Esse daí que é o que está hoje, né? A música, né? Não a letra, né? A letra, não. Você manteria Aí, a letra fosse essa seria legal, né? Só os bêbados lá comemorando, né? Você ia ver as homenagens ali, as festividades. É o primeiro fácil, né, Maurício? Puta, muito bom. Acho que o que influenciou foi a história, né, do primeiro, né? Do porquê do primeiro e tal, né? As 2 primeiras músicas eu achei mais legais, a música, né? Agora, o background todo do primeiro é mais interessante, né? Os boêmios lá. Manter a letra dos bebês e cantar com um caneco de cerveja na mão também, né? Em vez de botar a mão no peito, assim, bota o caneco para cima. Agora, só para finalizar aqui, essa canção aí que acabou sendo homologada ali, já a partir de 1889, a Marinha já reconhecia o Star Spangled Banner como uma música oficial da Marinha, né? Em 1916, o presidente Woodrow Wilson ele instituiu que esse seria o hino nacional, né? Então, a partir de então, parou de se usar a Hail Columbia, né? E começou a utilizar o Star Spangled Banner, mas só realmente em 3/3 que ele passou a fazer parte da Constituição dos Estados Unidos e foi assumido oficialmente como hino. E uma coisa muito legal aí, que aí é de interesse do Maurício ali, que está falando do primeiro fácil, olha só que interessante, ele tem quase 2 oitavas, né? Ele tem um alcance de 19 semitons, então é um hino reconhecido por ser difícil de cantar, né? Você tem que ter uma tessitura bastante larga para você conseguir ir das notas mais graves até as notas mais agudas. Por isso que o americano também tem toda essa inclinação de que o cara vai entoar o hino nacional, não sei o que, tem que ser aquelas puta cantor ou aqueles puta tenor maravilhoso, porque para chegar nas notas agudas é elástico. Eu não sabia dessa nem, não. Ela tem uma amplitude boa. Ela só o Freddie Mercury. Só Freddie Mercury, aquelas sopranos, Montserrat, o Pavarotti, né? Esse pessoal tira de letra, né? Pode crer. É isso daí. Muito bom, muito bom. Agora chegou a hora dos 50 anos do The Dark Side of the Moon. Até você vê que a pintura aqui atrás aqui de mim é inspirada aí na capa do disco, né? Show de bola. Muito bom. O que a gente pode falar do Dark Side of the Moon? É tanta coisa, né? Deixa eu começar pelo começo, né? Foi lançado em 2 de março de 1973, portanto, né, ontem fez os 50 anos, né? E ele acabou nunca chegando, na verdade, no número 1 da Billboard. Engraçado, né? Nunca chegou no número 1, mas ele permaneceu permanece hoje por 972 semanas na lista, não consecutivas. Ele entrou, saiu, mas somando dá 972 semanas, né? E tanto é que está no Guinness Book dos Records, né? Hoje, né, eu consultei, na verdade, ontem, estava na posição 155 das 200. Tá? Então, consultei ontem. Se puder entrar lá no site da Billboard, vai ver lá a posição de hoje, mas deve estar lá. E tem do lado quantas semanas ele está listado na Billboard, está lá do lado, 972. Né? Só que entre 1976 e 1988, ele ficou 591 semanas consecutivas. Né? Não saiu por essas 591 semanas. É aí que entrou no Guinness. Né? Aí que ele entrou no Guinness como sendo o que mais tempo ficou aí listado. Né? Ele vendeu, segundo dizem, não comprovadamente, mais de 45 milhões de cópias. Né? E de todos os discos mais vendidos da história, é o terceiro, empatado com a trilha sonora do Guarda-Costas de Whitney Houston.
Tá brincando. Sério, tá lá empatado em terceiro lugar. Mas em primeiro e segundo lugar tem uns caras respeitáveis, como, por exemplo, em primeiro lugar o Thriller, do Michael Jackson, com 70 milhões. E em segundo lugar, Back in Black, do AC/DC, com 50 milhões. E aí, terceiro empatar lá. Isso empatado aí. Estamos aí com o guarda-costas. Bom, no Brasil ele chegou em 8º lugar em agosto de 73. Bom, ele foi gravado no Abbey Road Studios. Na época ele chamava EMI, né? Então é um estúdio que os Beatles também gravaram, né? Bastante. E ele foi gravado entre 1972 e 1973, o ano que ele foi lançado. Só que ele foi desenvolvido, na verdade, em performances ao vivo nos meses anteriores. Então ele foi todo experimentado, foi tocado ao vivo em vários lugares. Na verdade, foi tocado 87 vezes antes de ser gravado lá na Abbey Road. Então ele foi mudando, na verdade, né? Não é a mesma coisa desde o começo, eles foram experimentando, colocando músicas novas, etc., né? Nesse tempo todo também, eu vou falar depois sobre alguma das músicas, mas o Alan Parsons foi engenheiro de som dos caras, desse disco e de outros, né? E depois o Alan Parsons decolou também com seus próprios trabalhos, né? A capa, já falamos, foi desenvolvida por Storm Thorgerson, né? Vocês já sabem disso. Ele se inspirou na foto de um prisma decompondo a luz branca que ele tinha visto num livro de física de 63. Daí ele associou isso com outras coisas e acabou criando essa arte para o disco, né? Bom, e em 24 de março, agora, vai ser lançado um box comemorativo dos 50 anos. Então, quem tiver uma graninha para gastar aí, pode comprar um box cheinho de coisas. Se eu não me engano, custa quase 300 libras aí. Eu vi lá no site, não sei se foi na Amazon, eles estavam fazendo uma pré-venda aí. E para quem é amante do Dark Side of the Moon, vai ser um prato cheio, né? Um monte de coisa. Caraca, single, disco, CD, DVD, pôster, livro. Caraca. Ó, aquele das pirâmides, você está vendo lá as pirâmides do Egito? O próprio Storm Thorgerson foi lá no Egito, ele mesmo tirou essa foto em ultravioleta, né, para ser também um encarte ali dentro do álbum original de 73. Então, muito bacana vai ser esse box. Né? A cada 10 anos eles lançam um box comemorativo, né? Imagina como é que vai ser o de 60 anos. Né? Espero estar aqui para vê-lo. Bom, o nome do disco era para ser Dark Side of the Moon, mas, né, eles estavam fazendo esse show com esse nome Dark Side of the Moon, mas tinha uma outra banda da época chamada Medicine Head, que lançou um pouquinho antes deles um disco com esse nome, Dark Side of the Moon. Não tinha o D na frente, era só Dark Side of the Moon. E aí eles, putz, e agora? Né? Os caras lançaram um disco com esse nome. Só que pouco depois eles viram que as vendas desse disco do Medicine Head não estavam bons e eles arriscaram, vamos lançar com esse nome mesmo, porque provisoriamente eles tinham falado que o nome ia ser Eclipse, A Piece of Assorted Lunatics. Ia ser o nome provisório do disco para não ficar igual do concorrente deles. Mas como eles viram que o concorrente não estava vendendo muito bem, não, vamos voltar o nome para The Dark Side of the Moon e beleza, ainda bem, né? A ideia desse álbum era para ser um álbum conceitual, com linguagem simples e direta, sem nada rebuscado. Falar simples e direto o que eles queriam, né? E com poucos trechos instrumentais, diferente dos discos anteriores que eles viajavam na maionese instrumental, progressivo, aquela loucura toda, né? Eles resolveram dar uma simplificada nesse álbum e fizeram um álbum realmente um pouquinho diferente dos álbuns anteriores. E a inspiração aí do motivo, né, por trás desse disco é se inspirar em vários problemas, né, que existiam na própria banda e problemas também com o antigo vocalista que era o Syd Barrett, que saiu da banda em 68. Ele tinha problemas mentais por causa das drogas, né? Então, muito desses problemas do Syd Barrett foram transmitidos aí para letras das músicas do Dark Side of the Moon e também trouxeram para esse disco pressões que eles sofriam pelo seu estilo de vida corrido, fazendo shows para lá e para cá, né? Então, nessa, né, com o Syd Barrett como sendo um motivo, né, a loucura dele sendo um motivo, e as pressões de uma banda de rock
também como outro motivo, foi um pretexto, na verdade, para eles falarem sobre os problemas em geral do ser humano, como a loucura, a morte, a opulência, a pobreza, guerra, paz, o lado falho e escondido de cada um de nós, né? Ou seja, o lado escuro da lua de cada um de nós. Né? Tanto o Sid Barrett estava malucão, que na gravação seguinte, né, que seria Wish You Were Here, o Sid Barrett apareceu no estúdio e ele estava tão mal vestido, tão gordo, tão acabado, que os próprios membros da banda levaram algumas horas para reconhecer que era o Sid Barrett que estava ali sentado. Depois é que eles acabaram, puta, era você que está aí, cara. Imagina como é que ele não estava, né? Tava careca também, né? Eu nem sei, mas ele não estava... Tava zoado mesmo. Tava bem. Agora, o Dark Side of the Moon também é o último álbum onde todos os 4 integrantes da banda trabalharam juntos como uma unidade, né? O mesmo propósito de fazer aquela composição criativa. Depois disso, eles começaram a se separar. Então, esse foi o último. Né? Foi o último onde todos trabalharam juntos. Né? Depois disso, começou a ser ladeira abaixo. Segundo os próprios integrantes da banda, o Roger Waters começou a ser tão autoritário que esses esforços criativos em conjunto foram se encerrando, até que finalmente em 79, quando eles estavam gravando The Wall, um dos integrantes da banda até falou numa entrevista, é como se o David Gilmour, o Wright e o Mason fossem meros assistentes do Roger Waters, né? Como se o Roger Waters fosse o maioral e os outros fossem assistentes. E só teve mais um álbum com todos ali, todos não, na verdade, né? O Rick Wright foi demitido durante a gravação aí do The Wall, e depois teve o Final Cut, e foi final mesmo que o Roger Waters saiu, né? Bom, para fazer o Dark Side of the Moon, além das músicas, vocês que já ouviram o disco devem ter percebido que tem um monte de vozes falando aqui e ali no meio das músicas, né? Um mais alto, um mais baixinho, que não dá para entender direito. O que o Roger Waters fez? Ele pegou um monte de cartãozinho com perguntas e foi dando para as pessoas que estavam ali no estúdio da Abbey Road, ali na época da gravação, e gravava eles respondendo de improviso a pergunta que estava lá no cartãozinho. Fale sobre isso, fale sobre aquilo. Ele falava e gravava, e colocava aí no meio aleatoriamente das músicas, né? Então, várias pessoas que estavam ali passando, muitas não famosas, outras que faziam parte do próprio grupo, da gerência da banda e tal, foram gravados. Inclusive, Paul McCartney e Linda McCartney foram gravados, iam fazer parte também, mas eles decidiram que estavam forçando demais a voz para ser engraçado, e eles cortaram, eles não queriam engraçado, ele queria alguém mais espontâneo. Então, embora Paul McCartney e a Linda foram gravados aí para passar, para serem parte aí do disco, acabaram deixando de lado essa gravação deles, né? Quer comentar alguma coisinha? Algumas coisinhas sim, cara. Você falou do Paul aí, do Alan Parsons. O Alan Parsons, ele já trabalhava no Abbey Road desde a década de 60 e ele foi engenheiro de som também do disco, do álbum Abbey Road dos Beatles, né? E ele já tinha trabalhado também num outro disco do Pink Floyd, no Atom Her Mother. Esse daí é o Alan Parsons. Depois ele teve uma carreira solo bem interessante também, né, cara? Carreira do Alan Parsons. Por falar nisso, a música, você falou do Atom Heart Mother, será que a música Alan's Psychedelic Breakfast foi baseada no café da manhã do Alan Parsons? Do Alan Parsons? Pode ser que sim, né? Ele não sei quem era esse Alan aí. Será que era o Alan Parsons? Pode ser. Talvez, né? Talvez. Mas esses problemas aí interpessoais do Pink Floyd, eles já vinham... acho que praticamente começaram aí, né? Quando porque esse foi o primeiro disco que o Roger Waters escreveu todas as letras, né? E o Gilmour mesmo, ele fala que ele não era um bom letrista, né? Só que no final das contas ele critica que ele fala assim, o Roger Waters ele deu uma pirada, porque assim, não é porque o cara escreveu todas as letras que ele tem que dirigir toda a parte musical. Todo mundo tinha a sua contribuição nos arranjos, nas músicas e tudo. Então deu esse tom aí, eu sou o dono da banda mesmo, e isso começou a criar muita tensão
né? O Rick White ele acabou sendo demitido, né? Então, não sei se ele foi exatamente demitido ou se ele já vinha com algum problema ali de relacionamento, mas logo depois mesmo, como você falou, o Roger Waters já não conseguiu ficar, né? E sobre o disco... o Richard Wright, desculpa. E sobre o disco, cara, você falou que a cada 10 anos eles lançam um packet aí, né? Em 2010 eles lançaram 2 edições especiais, que é o Immersion, que contém o CD e DVD e alguns outros itens, que nem esse pacote aí que você mostrou, e tem também o Experience, que ele tem um disco bônus, né? Que ele mostra o álbum inteiro ao vivo tocado num show que eles fizeram no Wembley Empire Pool, em Londres, em 74. Então tem o The Dark Side of the Moon do estúdio e o ao vivo também. São dois pacotes que vieram junto aí, cara. Bacana. Legal quem demais. Coleciona, cara. Aqui o Maurício comentando aí. Foi demitido do The Wall, deu bem para a turnê, deu prejuízo, ele não entrou no ar. Não dividiu prejuízo. Acho que ele foi visionário aí, hein? Não entrou. E depois, na hora que a banda começou a ganhar dinheiro de novo, ele voltou, né? Mas depois que o Roger Waters separou, teve uns discos solo, o Gilmour discos solo, e os discos do Gilmour vendeu bem mais do que os do Roger Waters, né? Roger Waters, verdade. Vamos falar um pouquinho sobre as músicas individualmente. Tem algumas músicas aqui, né? Vou falar de cada uma um pouquinho só, outras não. Por exemplo, a primeira música do disco é o Speak to Me, que acaba sendo uma colagem de diversos sons, não tem letras, e são sons que foram usados em todas as outras músicas do disco. Então tem um pedacinho de cada um. Tem o heartbeat, né? A pulsação, tem gente correndo, tem o tic-tac, tem de tudo um pouquinho. É uma introdução ao disco, né? E tem até trechos de conversas que os próprios integrantes do Pink Floyd estavam tendo ali durante as gravações, que foram colocadas ali também na Speak to Me. A próxima é Breathe, é a primeira que tem letra, né? E ela representa o nascimento, tem a respiração, tem a pulsação, né? Então é o nascimento do ser humano. O que vem depois? Vem a correria, que é justamente On The Run, a terceira música do álbum, né? É uma música instrumental, e o objetivo dela é mostrar como é que se lida com as pressões e medos, principalmente ocorridos em viagens aéreas, né? Tanto é que a banda, né, fazia muitas viagens para fazer as turnês, e essa música mostra, logo no comecinho, aos 27 segundos, começa uma voz feminina, e ela é, na verdade, aquelas que anunciam os voos no aeroporto, né? Então eles gravaram a moça lá falando um dos voos lá do aeroporto de Londres, de Heathrow, anunciando um voo, e eles gravaram ali, então é um anúncio de um voo lá, aquele negócio que a gente sabe ali, senhores passageiros do voo tal, dirijam-se ao portão, não sei das quantas, e está lá no On The Run, essa gravação. A próxima é a Time, que a gente já falou, né, que a revista Time é homenagem a essa música aí, né, mas a música Time, ela lida justamente com a passagem do tempo, né? E diz que o Waters teve essa ideia dessa música justamente quando ele percebeu que ele não estava mais se preparando para nada na vida, mas ele já estava no meio dessa vida, já estava no meio dessa correria. Então já acabou a preparação, estou no meio do fogo, e ele percebeu isso no auge da banda ali, quando ele tinha 28, 29 anos. E é a única faixa do álbum que dá crédito aos 4 membros do Pink Floyd, né? E é a última vez que isso foi feito na banda. É uma música que tem os 4 como sendo autores dessa música. Como curiosidade dessa música, todo mundo se lembra que começa com o tic-tac de um relógio, né? Uhum. Esse tic-tac foi gravado antes da música ser concebida por Alan Parsons. Ele estava fazendo umas experiências aí nas gravações quadrafônicas, e ele foi lá numa loja de antiguidades que ficava perto da Abbey Road, e tinha um relógio lá, ele gravou esse tic-tac do relógio, e depois, como uma coincidência, teve essa música Time, e ele jogou essa gravação ali nessa música, e casou muito bem, né? A próxima do álbum, a última desse lado do disco, para quem sabe que tem lado A e lado B o LP, né? A última desse lado é The Great Gig in the Sky, né?
que na época que eles estavam fazendo a construção desse álbum, naquelas apresentações ao vivo, não era essa música. Essa música, que entrava nesse momento, chamava-se The Mortality Sequence, a sequência da mortalidade. Ou também se chamava The Religion Song. E, na verdade, era uma música executada com órgão, acompanhado de uma leitura de partes da Bíblia. Não tinha nada a ver com a música que a gente conhece hoje. Mas, para a gravação do disco, eles quiseram mudar isso. E aí, o Alan Parsons apresentou a Claire Torrey para eles. Né, ela escrevia músicas, já trabalhava com o Alan Parsons, até como cantora e escritora junto ao Alan Parsons, e recrutaram ela para fazer uma gravação. E ela, né, foi meio que no improviso, ela tinha um ticket para assistir um show, era um domingo à noite, falou, não, vem aqui no estúdio, vamos gravar alguma coisa. E ela chegou lá e falou para ela, não tem letra, você improvisa aí. Alguém disse que o tema era a morte, ela teve que improvisar, então ela começou a falar, né, gravar uma música, falou baby, qualquer coisa assim, daí interromperam, o Waters falou, não é para ter nenhuma palavra reconhecível, é só som. E ela pensou, putz, o que eu vou fazer, né, não tem letra, eu tenho que improvisar, não posso falar nada. Daí ela pensou, e se eu imaginar que a minha voz é um instrumento musical? Aí ela fez um segundo take, gravou. Aí, na hora de fazer um terceiro, pediram um terceiro take, eu falei, não, eu vou me repetir, não vou fazer um terceiro take. Tá bom. Recebeu 30 libras, na verdade 60, porque era domingo à noite, então eu tinha que receber dobrado por ser domingo à noite, recebeu 60 libras, foi embora. Ninguém falou para ela mais nada. Ela achou que não tinha dado em nada, que não tinha aproveitado, porque ficou horrível. E só foi saber que realmente aquilo virou uma música quando ela estava andando por um bairro lá, olhou uma loja de disco e viu o disco com o nome dela na música. Aí que ela soube que deu certo e foi publicado lá. E isso foi o que ela recebeu pela gravação do The Great Gig in the Sky, 60 libras. Caraca. E aí, durante a vida dela, né, muita gente falou para ela, putz, o disco foi um puta de um sucesso, você nem tem crédito pela música, porque você compôs, né, essa parte vocal aí para eles, dessa música, né? E você não recebeu nem o crédito, nem valor nenhum. E ela falou, não vou criar caso aqui, depois o pessoal não quer me contratar, vou abrir um processo aqui. Mas depois que ela se aposentou, 30 anos depois, aí ela entrou com uma ação para receber o royalties e ser creditada como coautora dessa canção. E ela ganhou. Teve um acordo extrajudicial, que não é divulgado o valor que ela recebeu, mas desde 2005, todos os discos que saem, essa música The Great Gig in the Sky leva o nome da Claire Torrey como coautora da música. Né? Legal. Mais um detalhezinho, né? Eu falei agora há pouco que o Roger Waters fazia essas entrevistas com as pessoas para deixar essas frases gravadas no meio das músicas. E nessa música, The Great Gig in the Sky, tem uma frase, quem gosta do disco conhece essa frase, né? I'm not frightened of dying. Anytime you do, I don't mind. Eu não tenho medo de morrer. Qualquer horário, não tem problema, não me importo. Dá para ouvir bem essa frase nessa música, e quem gravou foi um porteiro do estúdio, um irlandês chamado Gary O'Driscoll. Né? É a voz do porteiro falando aí. E eu vou voltar a falar desse porteiro daqui a pouquinho, porque ele gravou uma outra frase também que pouca gente sabe. Que legal. Lado B, Money. Sobre dinheiro, dispensa comentários, né? Dos problemas e reviravoltas da humanidade é um dos constantes, né? Então falamos da correria, falamos do nascimento, do dinheiro, e aí vem a Us and Them, né? Cujo objetivo é ser um lamento pela eterna tendência da raça humana a se dividir em facções opostas, nós e eles, né? Descreve a natureza sem sentido da guerra e a ignorância das pessoas hoje em dia por terem sido tomadas pelo consumismo e pelo materialismo. E, na verdade, essa música já tinha sido escrita antes por Richard Wright para o filme Zabriskie Point, de 69, mas não foi utilizada, porque o diretor Michelangelo Antonioni falou, não gostei, quer dizer, a música é muito boa, mas não cabe aqui no meu filme, né? Seria, inclusive, chamada de The Violent Sequence, onde teria uma guerra, as pessoas ali se matando, e essa música ficaria de fundo, e ele achou que
não combinaria muito bem essa música, apesar de boa, né? E acabou sendo reaproveitada, ganhou uma letra e virou a Us and Them. Para muitos, até uma das melhores músicas que o Pink Floyd já fez, né? É muito legal mesmo. Em seguida, a oitava é a Any Color You Like, também conhecida como Breathe Second Reprise. Por que Second Reprise? É a segunda vez que toca esse trecho da Breathe, né? A Breathe é uma das primeiras músicas do disco e ela é reprisada no final da música Time e, novamente, o mesmo motivo é reprisado no Any Color You Like, né? E nessa música chega-se à conclusão que com toda essa correria, dinheiro, sucesso, tem muitas opções a se escolher na vida, mas todas levam ao mesmo lugar. Então isso vem daquela alusão que o Ford, né, o cara que fez os primeiros carros na linha de produção, lembra que ele falava, você pode escolher qualquer cor que você quiser desde que seja preto. Então, o próprio Roger Waters também trabalhou em vender porcelanas e tal, e as porcelanas eram todas azuis, e ele disse que falava, você pode escolher qualquer cor desde que seja azul. Então, nós temos muitas opções hoje em dia, mas todas levam aos mesmos lugares, né? É como as cores do prisma, né? Todas as cores saem da mesma cor fundamental, né? E depois dessa música vem o quê? O Resultado da Vida Louca, que é a nona faixa, Brain Damage, né? A inspiração básica foi na instabilidade mental, claro, do Syd Barrett, que tinha sido o vocalista anterior, que a gente já comentou, né? Inclusive tem um trecho que fala And if the band you're in starts playing different tunes, ou seja, e se a banda onde você está começa a tocar diferentes melodias, né? Isso é a parte da letra da música. Esse trecho se refere ao fato de que, por diversas vezes, o Syd Barrett começava a tocar uma música diferente do resto da banda no meio do show. Então estavam tocando uma música, o Syd tocava outra, né? Então eles botaram na letra da música isso daí para exemplificar como é que é a doideira, né? O Seixas fazia isso também, cara. Até pelo mesmo motivo também. Provavelmente. Bom, nessa música, vocês se lembram, tem umas risadas malucas, né? Tanto no Speak to Me, lá no começo, que é a reprise, e no Brain Damage tem umas risadonas, né? E essas risadonas são do Road Manager, do Pink Floyd, à época, que inclusive aparece na capa traseira do Uma Guma, né? Tem tem o caminhão deles e todos os instrumentos, e tem dois caras ali, um deles é o Peter Watts. Ah, que legal! É o pai da atriz Naomi Watts, né, que ganhou lá, fez vários filmes e tal, para premiada, é o pai dela, que infelizmente morreu alguns anos depois de overdose, né? Mas era o pai dela. Ele gravou outras coisas também, a própria esposa do Peter Watts também gravou outros trechos aqui para o disco, né? E finalmente a última música é Eclipse. A música e o disco acabam com um coração pulsante, se vocês se lembram, que é igualzinho à abertura. Então a primeira música começa com um coração pulsante, e o Eclipse fecha o disco também com o coração pulsante que vai se esvaindo, né? Agora, a cerejinha do bolo aqui, hein? Para quem conhece o disco, acabou a música Eclipse, tem um coração pulsante. Tem mais alguma coisa? Ou acaba aí? Vocês que estão ainda continuando com a gente, ou quem está vendo gravado, aproveita e pensa, já ouvi essa música, esse disco, será que acaba aí mesmo ou tem alguma coisinha escondida ali? Tem alguma coisinha escondida aí. Quem já ouviu? Põe aí no chat ou nos comentários depois na versão gravada, que eu quero saber quem já ouviu o que tem ali no final da música Eclipse, além do tum, 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 tum. Tem alguma coisa. Duas coisas, não tem uma só, tem duas coisas. As duas eu já sabia, mas eu não tinha ouvido direito a segunda. Agora, com o pessoal maluco na internet, consegue mostrar um monte de coisa. Primeira coisa que tem ao final é, de novo, o porteiro. Lembra do porteiro irlandês? Né? O porteiro irlandês falando uma frase. There's no dark side of the moon, really. As a matter of fact, it's all dark. Então, o que está dizendo? Não existe um lado escuro da Lua. Na verdade, é tudo escuro. Não é bem assim, né? Mas é a frase que ele falou, né? E foi gravado no finalzinho, mas está muito baixinho. Você tem que aumentar bastante o volume para ouvir, né? E depois tem uma outra surpresinha que menos pessoas ainda sabem o que é que tem depois. Tem que aumentar mais ainda o volume, né? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu tenho aqui
duas gravações. Uma é o finzinho original da Eclipse, como você ouve no disco. Vamos ver se vocês ouvem alguma coisa. E depois eu tenho a versão ampliada, livre de ruídos. Vamos ver. A primeira é normal. Bom, me contem o que vocês ouviram aqui de diferente. E aí, ouviu? Só o porteiro mesmo. Bem baixinho, né? Uhum. Se tiver de fone de ouvido, é melhor. Dá para ouvir bem, dá para ouvir bem. Não, o porteiro dá para ouvir legal. Só não dá para entender direito, porque está muito baixo, né? Uhum. Eu vou colocar uma versão amplificada agora em seguida. Mas o que tem depois? Tem um negócio depois ainda. Esse negócio depois eu não percebi, não. E são duas versões. E ninguém sabe exatamente qual versão é a correta pelo jeito, porque são duas versões que rolam aí na internet. Uma delas deve ser a verdadeira. Tem um trechinho de música tocando ali no fundo. Essa música estava uma das versões. Essa música estava tocando na recepção do Abbey Road, quando gravaram ele falando essa frase do Dark Side of the Moon, e ficou essa música de fundo, que estava bem baixinho. A segunda versão... aliás, que música é essa? Ticket to Ride, do Beatles. Nossa. Dizem que estava tocando na recepção quando eles gravaram eles respondendo isso, mas ninguém consegue ouvir do jeito que vocês ouviram, tem que amplificar muito. A segunda versão, eles reutilizavam fitas masters lá e gravaram essa faixa em cima de uma fita que estava gravada Ticket to Ride dos Beatles antes. E não apagaram direito e ficou no fundinho. Não sei qual a versão correta. Não sei qual a versão correta. Mas agora vocês vão ouvir a versão amplificada e com menos ruídos, bem amplificada, e vocês vão conseguir ouvir as duas coisas. Vamos lá? Bora. There is no dark side in the moon, really. Matter of fact, it's all dark. Conseguiu ouvir? Ouvi, e é uma versão orquestrada, não é a própria música Ticket to Ride, é uma versão instrumental ali parece uma orquestra mesmo fazendo a melodia. Então, uma das versões diz que justamente estava tocando uma versão instrumental por uma outra banda da Ticket to Ride, ali na Abbey Road. Então, acho que essa versão é mais fiel ao que realmente aconteceu do que ser a própria Ticket to Ride da fita. É uma versão de uma outra banda. Mas tem as duas histórias aí na internet. É muito legal. E isso que você estava falando lá, o Alan Parsons, ele era um engenheiro de som bastante arrojado para a época, e ele trabalhava no estúdio que na época tinha maior capacidade de fazer essas inovações, né? Os Beatles já usaram e abusaram dessas inovações, criaram um monte de equipamentos nas músicas deles, e ali era um dos poucos estúdios que tinha condição de fazer essas gravações multicanal, com várias pistas, e aí tem esse looping, né, que a gente vê em Time, que você falou do relógio que ele gravou e depois sobrepõe o barulho do relógio com vários relógios tocando. Money, ele usa mais ou menos a mesma técnica, com o dinheiro caindo, a caixa registradora, e tem esse looping. Cara, é um trabalho de edição, de colagem ali muito interessante mesmo, cara. Foi um baita trabalho, né? E você começa a pesquisar sobre essas músicas desse disco, e pelo disco em si, é a história que não acaba mais, né? E você falou bem que eles antes de gravar, eles ensaiavam, e eles começaram a fazer a turnê deles, tocando essas músicas ao vivo, antes mesmo de gravar. Então eles iam
eles foram melhorando os arranjos, as passagens, tudo, eles foram adequando as músicas ali e chegaram no estúdio. Mesmo assim, eles ficaram, acho que da metade de 72 até o começo de 1973 para gravar. E tem relatos ali do Alan Parsons que ele dizia que era muito difícil, porque os caras, às vezes, eles apareciam para sessões, às vezes não apareciam, e quando eles não apareciam, o Alan Parsons ficava trabalhando no material que ele já tinha ali disponível e ficava fazendo essas piras de efeitos sonoros, né, cara? Diz que um dos motivos deles não irem era o Roger Waters, ele ou ia assistir partida de futebol, que ele torcia para o Arsenal, ou ele estava assistindo aquela série do Monty Python's Flying Circles, na televisão, que era um programa humorístico, assim, cara, é muito louco. Tem na Netflix também, eu de vez em quando boto ali um capítulo ou outro para assistir, mas é psicodelia total. Tem que Inclusive, eu li que até parte dos lucros do que o Pink Floyd estava tendo foi para financiar um filme do Monty Python, né, um dos filmes do Monty Python. De tanto que eles gostavam que eles até financiaram alguns filmes do Monty Python, né? E realmente eles paravam para ver os jogos de futebol e os espetáculos do Monty Python. Não, e Monty Python também é sensacional, né, cara? Um dia a gente vai fazer um programa só sobre eles também. Sim, vai ser bem legal. Tem muita coisa boa sobre eles. Muito legal mesmo. É isso. Terminei aqui a minha parte aqui. Então eu vou dar mais uma aqui relacionada com o Dark Side, cara. Hoje é aniversário do Snowy White. Está fazendo 75 anos. É um guitarrista também que tocou no Pink Floyd na turnê do Animals, em 1977, né, na turnê que eles fizeram em Europa e Estados Unidos. E depois, em 1980, ele voltou na turnê do The Wall e gravou partes do The Wall e também tocou com o Tim Lizzy e, mais recentemente, tocou com o Roger Waters, né? E é dele o solo da Bird of Paradise, de 1983. E é um símbolo que tornou sucesso. Então, é aniversário aí do Snowy White. 75 anos. Esse menino. Já que falando de aniversários, pode emendar os aniversários também, todos, né? Já pode mandar? Então tá. Manda bala. Aniversário aqui. Hoje, quem faz aniversário dia 3 de março? Alexander Graham Bell, ele ali no meio. Esse daí é assunto recorrente aqui no Remute, hein, Marcelão? Sim, com certeza. E tem que voltar mais vezes. É verdade. E ali à esquerda está o próprio Snowy White, ali, ó, com a guitarra dele. Né? O Alexander Graham Bell está ali no meio. A gente tem em cima, à direita ali, o Teixeirinha, né? Vitor Matheus Teixeira, que foi um cantor, compositor, radialista, cineasta, bastante focado ali na música gaúcha, nas tradições gaúchas, né? Então é um cara que está até homenageado. Os gaúchos gostam muito do Teixeirinha, ele não é muito conhecido na região sudeste, norte e nordeste aí, porque ele é bastante bairrista, né? Ele trabalha muito com o cancioneiro gaúcho. Ali embaixo a gente tem o Jardim Macalé, né? Carioca também, e tem mais uns aniversariantes aí de peso aí do mundo do futebol. Tem a Formiga, também aniversariando hoje, ela é de 78. Miraildes Maciel Mota, parabéns à Formiga. O Zico, Galinho de Quintino, Arthur Antunes Coimbra, de 1953. Galinho está fazendo 70 anos, né? 70 anos do Galinho de Quintino. Quem mais? Débora Blando, também uma cantora bacana também, que ela é italiana, né? Uma cantora ítalo-brasileira. Também do dia 3 de março, só que de 69, um aninho mais velho que eu. E o Mark Evans, já que a gente falou do glorioso AC/DC, Mark Evans está ali no meio, foi guitarrista também no começo da banda ali do AC/DC, gravou os primeiros discos, ficou na banda de 75 a 77. É isso daí, são os aniversariantes de hoje. É isso, Marcelão, que legal, que viagem aí do Dark Side of the Moon. E tem um negócio ali que a gente falou no outro Remute,
que foi o link com o Dark Side of the Rainbow, né, cara? Que isso daí é legal botar o link aí para o pessoal ver, mas dá uma olhada. Oh, caramba, falei guitarrista, não, ele era baixista, né? Bem lembrado ali, o Mark Evans era baixista. Muito obrigado, Maurício. É isso aí. Você já está colando o link aí? Tem o link aqui do programa que a gente falou justamente sobre isso, né? Do Dark Side of the Moon sincronizado com o Mágico de Oz. E que dá um pano para manga isso também. Beleza, isso é muito legal também. Se vocês olharem na própria Wikipedia, aí tem, eles fazem um paralelo ali da sincronia de cenas do filme com o momento do disco ali, o que está rolando, a hora que a Dorothy vai pular um muro ali, sai correndo, aí tem o run do time, né? Muito legal, cara. Muito legal mesmo. Para quem gosta dessas coincidências, né? O pessoal do Pink Floyd fala que não tem nada a ver, e o filme, inclusive, foi lançado muito tempo antes, né? E eles falaram que não tem nada a ver e que não tinha nem condição deles fazerem essa sincronia em estúdio, porque não tinha como não tinha TV ali para você projetar a imagem enquanto você fazia a gravação ou a edição. Mas é uma brincadeira legal para quem gosta, né? Sim, é divertido, né? Pelo mínimo é divertido. Você vê que tem muita coincidência mesmo, né? Tem mesmo, é interessante. Tem até eu acho que no outro vídeo a gente deixou o link para vídeos no YouTube que fazem já esse sincronismo, tocando a música e o trecho do filme para ver como é que é, né? Mas é bem legal. Beleza. Agradecer a presença aí, meu afilhado lá de Brasília, Gabriel também apareceu por aí, Mauricião, Henrico, Simone, Ari, Silmara, Damiana. Hoje deu uma galera aqui, hein? Sim, hoje foi muito bom. O pessoal quis ver aí os 50 anos do Dark Side of the Moon e do hino dos Estados Unidos também, né? Pois é. Muito legal, muito legal. E não esqueça, agora, durante a semana, vai ter os cortes, né? Fiquem ligados aí. E se inscrevam no canal e passa para os seus conhecidos aí, os cortes, aí, os links dos vídeos aí para o pessoal conhecer. E não esqueça do joinha. Um envio que a gente fez recentemente, que está fazendo o maior sucesso aí nos últimos 2 dias, aí é o acidente do Ronnie James Dio, que você falou na última vez, aí tem uma boa quantidade de acessos aí. Ah, que legal. Tá estourando aí. Show de bola. Então, bom fim de semana a todos. E um aniversariante que você esqueceu, muito famoso aí também, pô. Depois de amanhã é aniversário de um tal de Marcelo Barbosa. Eita, Nossa Senhora! Vamos ficar velho aí. Os 50 anos de Marcelo Barbosa também. Um pouquinho mais. Dark Side of the Moon. Um pouquinho mais. 51. Em uns, é verdade. Tá bom. Então, beleza. Bom fim de semana a todos. E a gente se vê semana que vem no volume 46. Chegando no 52, hein? Vamos fechar o ciclo de um. Precisamos bolar o que fala do 46. Beleza. Muito bom. Beijo para todos aí. Bom final de semana. Boa semana seguinte. Até sexta-feira, dia 10, com o Dia do Guitarrista. Legal. Falou, gente. Tchau, tchau.